Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Na cozinha, com as garotas. Hey, o que será que aconteceu com o Dark? Porque novamente ele passou 5 dias sem aparecer por aqui, isso já tá me deixando bastante preocupada. Nana, com certeza alguma coisa deve ter acontecido, porque isso não é normal de acontecer. Ele tinha acabado de se recuperar de uma coisa e do nada ele desaparece por 5 dias. Girou, o que será que aconteceu para no caso isso voltar a acontecer, por conta que já é estranho ou Dark de passar mais alguns 5 dias fora. Mina, além do mais ele não deixou nenhum tipo de bilhete dizendo para onde ele iria ou no caso quanto tempo ele demoraria para retornar. Nejire, além do mais sem a presença dele a sala de cinema está trancada, então não tem como a gente aproveitar para usar a sala de cinema para nos distrair por enquanto que ele não aparece. Entretanto, a anti-heroína Kaina Tsutsumi estava meio desconfiada por esse desaparecimento estranho do Dark. Kaina Tsutsumi, o que será que está acontecendo? Porque por mais que eu não conheço tanto desse garoto, no caso ele continua me entregando, porque afinal ele trouxe para cá esse passarinho mandante da presidente de seguridade pública. Será que ele tá planejando em trazer aquela velha para cá? Se estiver, com certeza eu irei eliminá-la na primeira oportunidade que eu tiver. Nesse momento as duas portas da cozinha se abriu, então todos deram uma olhada para saber quem que apareceu nesse devido momento. E era Nifty. Nifty, bem, todos por favor vão para a sala de cinema, porque hoje vocês irão reagir à história de origem do Wilson Otsutsuki. Então a Inko foi até a Nifty e então perguntou: Inko, Nifty, por favor, poderia me dizer onde se encontra agora o Dark? Porque no caso esse desaparecimento espontâneo dele já está me deixando preocupada, por conta que ele já ficou sumido por 5 dias por conta das queimaduras dele e agora ele ficou com mais 5 dias desaparecido. Nifty, quem estão preocupadas com o Dark em si não precisam ficar tão preocupadas assim, porque ele está bem, está descansando, mas ele se encontra agora na sala de cinema esperando todos vocês, então não demore para chegar. Então todos seguiram para a sala de cinema. Todos então entraram na sala de cinema vendo ao Dark. Eri correndo até o Dark e eu abraçando. Eri, irmãozão, porque no caso ficou sumido por esses 5 dias, eu tava com medo de você ter deixado a gente só. Bem, eu estava me recuperando de uma certa doença que eu peguei, no caso era somente uma virose que me deixou sem voz e com o nariz assoando, mas agora tô quase melhor. É claro, eu ainda torço algumas vezes, mas estou bem, não precisam ficar preocupados ou preocupadas. Almighty, jovem Dark, é verdade que veremos hoje a história de origem do jovem Wilson Otsutsuki. Sim, é verdade, hoje vocês irão ver a história de origem dele em si, mas primeiro, antes de partirmos para a reação do Repense, eu quero que vocês vejam pelo menos as motivações iniciais dele e o que levou a ele tomar suas devidas decisões, que irão ver na reação. Alforone, interessante, bom, pelo menos assim eu irei coletar mais informações sobre esse deus da destruição e no caso também poder entender um pouco mais de suas habilidades. Sten, entre diante, eu achava que hoje iríamos ver algum herói verdadeiro, mas é só para ver a história desse garoto, então eu vou me retirar. Faça como queira, ninguém está forçando você a ficar por aqui, no caso você pode sair. Izuku, estou ansioso para ver as habilidades do Wilson Otsutsuki. Ah, que droga, eu esqueci de trazer meu caderno, porque assim eu poderia anotar sobre as habilidades dele quando eu visse e poder registrar tudo. Não seja por isso, no momento eu estalei meus dedos, então um caderno branco com uma lapiseira e 2 canetas e, é claro, apontadores e borracha apareceu na frente dele. Você já queria fazer isso a partir do momento que você apareceu aqui, então no caso agora pode registrar tudo que você já viu. Ah, é claro, não vai precisar registrar o que você já viu, porque eu já anotei tudo que você já viu e também já venceu, então no caso não precisa anotar novamente, só o que irá ver daqui para frente. Izuku, obrigado Dark. Bakugou,
Nerd de volta com suas nerdices. Ai ai, seria tão bom se esse caderno não tivesse. Porque não gostaria de ouvir novamente seus murmúrios sobre os poderes apresentados ou as individualidades mostradas. Bem, antes de começarmos realmente, deixa eu só fazer uma coisa. No momento eu estalei meus dedos, então toda a sala de cinema mudou novamente. Eu sei, eu troquei novamente as cadeiras de vocês, mas também já queria mudar o telão porque já estava ficando entediante ver nesse único telão. Então decidi trocar todo logo de uma vez, mas não se preocupe, as cadeiras ainda continuam com a mesma utilidade, conseguindo ainda, no caso, é na capacidade de vocês se deitarem para vocês continuarem tendo uma experiência boa a partir de começarmos com as reações. Então todos agora, no caso, estão prestando atenção. Então a tela começou a demonstrar um vídeo. Nota: o que eles verão vai ser uma história própria para essa reação, vai ser como a história que foi demonstrada nas reações de injustiça. Fim de nota. Em um bosque poderia ver duas silhuetas de dois seres. A silhueta maior seria de uma mulher e a silhueta menor seria de uma criança. A mulher estava andando junto dessa criança. A mulher estava segurando a mão dessa criança, andando na direção de uma cabana. Então mais duas crianças apareceram, sendo essas os irmãos da criança que estava com a mulher. Amura, seja bem-vinda de volta, mamãe. Agormo. E é claro, seria também bem-vindo de volta, Wilson. Amura, bem, mamãe, se sente que eu logo irei trazer a comida para Kaguya, obrigada. A família entre os quatro estavam, no caso, convivendo bem nessa época. Só até então um acontecimento em específico gerou uma série de situações extremas. Logo depois que o Agoromo e o Amura tiveram sua batalha e o Agoromo feriu totalmente seu irmão para despertar seu poder ocular mais poderoso, que seria o Rimmer Sharingan. Mas durante todo esse processo que estava assistindo, todo esse processo desse combate, era a Kaguya. Então ela, para dar um basta nesse combate, usa o seu poder, mas teve um certo custo, que foi seu autodescontrole. Nota: eu sei que eu tô descrevendo os acontecimentos rápido demais, isso é por conta que eu não me lembro muito bem das cenas originais, então tive que pular alguns eventos importantes, mas nada que pudesse alterar a linha de raciocínio da reação. Fim de nota. Então seus ambos filhos, porque estava mentindo sua mãe, estava descontrolada, decidiram fazer um ato bem extremo, que selá-la. Enquanto tudo isso acontecia, o jovem Wilson estava coletando frutas no bosque, mas no momento que ele decidiu voltar para casa, viu a cena de seus irmãos selando sua mãe. Seus irmãos mais velhos não notaram a presença de seu irmãozinho mais novo. Então, depois desse processo, todos os irmãos, no caso, acenderam as dois postos para manter esse selo para que sua mãe não destruísse todo em seu caminho. Amura virou o deus da lua. Agormo se tornou o sábio dos 6 caminhos, dividindo o poder de sua mãe em 9 bestas chamadas bijos. Em meio a tudo isso, o pequeno Wilson havia desaparecido e ido embora. Entretanto, seus 2 irmãos mais velhos o procuraram muito, mas não o encontraram, então assumiram que ele havia partido depois do selamento de sua mãe. Fim do vídeo. Aizawa. Um bosque interessante. Mostrar primeiramente a vida dele antes de vermos a reação, porque assim podemos entender suas motivações. Almighty. Parece que a senhorita Kaguya e o jovem Wilson, me parece que eles dois estavam passeando pelo bosque. Bakugou. Que entediante, porque não pulamos logo para a reação. Veremos se ele vai ser um vilão ou um herói. Nesse exato momento, as meninas gritaram por ver os 2 irmãos do Wilson em sua aparência de criança, porque elas acharam eles muito fofos. Touya. Ah, que bom que no caso os 2 irmãos que estavam em casa já fizeram a comida para sua mãe, é só um responsáveis. Spinner. Mas porque eu sinto uma certa dúvida sobre isso, parece que tá tudo muito calmo demais. Shigaraki. Vou ter que concordar, não parece muito natural essa calmaria toda, parece que os 2 aí estão um pouco de receio de alguma coisa. Alforone. Parece que agora saltamos um pouco no tempo e parece que os 3 estão crescidos, pelo menos os mais velhos estão crescidos, e parece que a Kaguya está com chifres. Almighty. Mas por que será que esses 2 estão lutando?
Então todos viram que o dois o Agoromo e o Amura estavam se enfrentando até que o Agoromo atravessou o peito do seu irmão como uma habilidade elétrica e todos viram a intervenção da Kaguya. Mas antes da intervenção da própria Kaguya, todos notaram que na testa do Agoromo tinha aparecido um terceiro olho que seria um olho vermelho. Então todos viram que a Kaguya tinha perdido o controle e então viram que os dois irmãos eles iriam fazer algo. Mas notaram que antes disso o Agoromo tinha curado seu irmão. Então todos viram a habilidade de selamento de ambos os irmãos Otsutsuki. Então todos viram que o Wilson tinha visto o que seus irmãos estavam fazendo, então notaram que o pequeno tinha saído do local correndo para a floresta. Alforone. Interessante, parece que a semente do ódio foi plantada nesse pequeno, então o que será que irá acontecer? Almighty. Pobre jovem, eu queria poder fazer algo para ajudá-lo, mas pelo visto está além da minha capacidade fazer algo sobre isso. Kirishima. Eu tenho que admitir, essa luta foi literalmente impressionante de se ver, mas no caso, vê que os dois tiveram que selar a sua própria mãe dentro dessa esfera de pedra deve ser bastante doloroso para eles ter feito isso. Kaminari. Tenho que concordar. E no caso, com certeza para o pequeno Wilson isso daí foi um ato bem duro de se ver, porque com certeza ele vai achar que seus irmãos foram os causadores desse problema todo. E no caso isso vai gerar um ódio muito grande e com certeza ele vai tentar no caso achar uma forma de libertar lá. Alforone. Darko, que pode nos falar sobre isso que acabamos de ver? Bem, não muita coisa, porque afinal vocês vão ter mais dúvidas e mais perguntas, então deixem para fazer tudo isso a partir do momento que verem a reação que irá começar nesse momento, então todos prestem atenção na tela, porque a reação irá começar. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade, o link do vídeo original e do canal do criador vai estar na descrição. É claro, fotos e imagens mostradas não são de minha propriedade, todo o crédito vai para seu devido criador, só o que me pertence é a história e o meu avatar. E mais uma coisa, tudo que for dito aqui ou demonstrado não é para ser levado a sério, porque isso é apenas entretenimento e ficção, então não leve tudo que for dito aqui a sério. Fim de nota. Agora na Hagakure, então desde o início dos tempos, ele andou pelas sombras observando as épocas, passando desde a época dele até a época atual. Babon, e parece que ele manipulou tudo e todos para concluir seu plano de libertar sua mãe. Luminas Valentini. Bom, por mais que eu não pude presenciar tanto o poder dele no torneio dos deuses, por pensar que somente por manipulação o mundo é dele, devo imaginar que as habilidades dele são mais superiores do que essa manipulação mundial. Momo, eu ainda estou bem incrédula sobre esse tal plano da Lua, eu no caso ainda não acredito muito que esse plano todo é apenas para criar um tal de Genjutsu global. Tsu,
Bem, eu não quero parecer que eu estou concordando com os ideais dele, mas eu tenho que admitir que é incrível a forma que ele coloca todas as peças para o plano dele se concretizar. Uraraka, com certeza esses tais Uchias e Senju não são bem lá grande coisa, afinal de contas estão sendo manipulado por uma criança, então com certeza não são grandes coisas afinal. Toga, eremita, essa tábua aí, com certeza esse lugar é desse tal clã Uchiha, e com certeza não foi uma eremita que escreveu, foi ele mesmo que deve ter escrito isso daí, mas eu ainda estou em dúvida sobre esse tal Rinnegan. E o Takeyama, com certeza esse tal eremita já tinha deixado as informações específicas, como despertar esse tal Rinnegan, mas parece que ele mexeu nessa tableta de pedra, então trocou de alguma forma essas informações. Kaina Tsutsumi, está aí também um ponto que eu queria saber o que seria esse tal Izanagi, porque pelo que ele disse na reação, ele o trouxe de volta, então reescreveu a realidade, então eu gostaria de entender mais sobre esse tal de Izanagi. Porque para ele precisar no caso trazer esse ser de volta para a realidade, eu devo imaginar que esse tal poder deve ser basicamente um loop. Nana, bem, me parece que ele está trabalhando junto desse senhor, e parece que está usando essa estátua para usar como catalisador para multiplicar essas células. Hey, quem seria esse tal de Obito? Parece que ele e esse Obito trabalham juntos para capturar esse tal de um Jinchuriki. Fuyumi, parece que ele teve sucesso nessa tal captura, então agora ele está trabalhando com esse tal de Nagato, e ele mesmo está admitindo que todos são suas marionetes. Mitsuki, devo imaginar que aquele senhor de idade que foi demonstrado antes seria esse tal Modoa. Bem, ele está fazendo tudo isso para libertar sua mãe, não vou julgar, porque com certeza, se fosse eu no lugar dele, faria o mesmo. Inko, concordo com você, amiga, com certeza, se fosse para o meu filho, se o meu filho tivesse nessa situação que a mãe dele está, eu sem dúvidas, faria o mesmo sem nem questionar. Jirou. Tenho que admitir o ciclo assim desse refrão dele dizendo que manipulou todo mundo, e que o mundo é dele no caso sendo o refrão, assim ficou bastante interessante e também emocionante, porque é bem diferente para ser demonstrado dessa forma porque assim prende o espectador. Mal Kamiji, que droga, cara, eu quero ter ódio desse cara, mas ao mesmo tempo eu entendo porque ele está fazendo isso, ai que decisão maldita. Nejire, eu tenho muitas perguntas, uma delas é como ele sobreviveu no caso sozinho por tanto tempo, porque tirando o fato que é um Otsutsuki que na época que ele vivia, não existia essas vilas, então como ele sobreviveu sozinho. Nemuri, ainda bem que no tempo atual onde ele vive agora ele já conseguiu o que ele queria, que era libertar sua mãe, e no caso tem agora uma família, mas espero que ele não retorne com esses ideais, que já foram demonstrados na reação. Ryuko Tatsuma, eu não sei se isso acontecesse comigo eu aguentaria ver meus filhos fazendo isso. Bakugou, eu não sei para que essa algazarra toda por conta que com certeza ele nessa época eu ganharia dele fácil, suponho até que eu ganharia dele com as mãos nas costas, só usando minhas pernas. Izuku, que poder impressionante, são habilidades interessantes para anotar, ele pode ser basicamente intangível, para poder ficar debaixo da terra, e se locomover na própria, então, essa habilidade deve ser bem poderosa. Dr. Araki. Eu queria poder ter mais conhecimento dessas células desse tal Hashirama, porque com certeza, essas células desse clã chamado Senju, então com certeza bem valiosos e bastante poderosas para esse velho poder achar que criou esse jovem essas células. Devem ser bem potente para fazer-no acreditar nisso, e deve ter um poder regenerativo bem potente também. All for One. Concordo com você, meu querido Dr. Araki, mas estou mais interessado nesse tal clã, Uchiha, e em sua habilidade ocular, porque possivelmente esse tal Rinnegan pode ser possível obter pelos olhos desse clã, e tendo esse poder com certeza, eu conseguiria me lembrar desses heróis inúteis, e agregar finalmente o meu plano de dominação mundial. All Might, está até parece que nós era isso iríamos permitir que você colocasse suas mãos nesses olhos especiais, se por acaso, se um de nós os alunos tivesse esse poder, a gente iria com certeza, ou torná-lo um grande herói, ou heroína. Nezu,
Se esse poder estivesse em nossas mãos, com certeza vocês vilões não teria a menor chance contra nós heróis, e facilmente nós heróis iríamos prender todos vocês vilões para sempre. All for One. Nezu e o All Might não fiquem muito confiados nessa convicção, por conta que se existisse alguém com esse poder em nosso devido universo, com certeza, eu não precisaria ter manipulados a cabeça de vocês com aquele vídeo que eu fiz, ou melhor, dizendo que meus serviçais fizeram, já que naquele momento vocês dois, ou melhor, todos os heróis foram manipulados facilmente por mim. Nesse momento o All Might e o Nezu só rangeram os dentes tentando afirmar um ponto que eles não tinham como afirmar, porque em meio a essas palavras não estavam erradas, eles foram manipulados, e ainda causaram o que causaram. Só que em All Might a culpa é mais profunda porque desconfiou e nem negou sobre as acusações de seu sucessor. Shigaraki, não sei porquê, mas no caso estou sentindo o cheiro de traição. Eu acho que ele vai deixar esse velho chamado Modol assumir as rédeas, pensando que tudo isso é um plano formado somente por ele, para depois ele Altrel e revelar seu verdadeiro propósito no ápice do clima, fazendo uma bela entrada. Toya, por que você acha isso? Talvez o contexto em geral seja bem diferente. Shigaraki, não sei, talvez por conta dos jogos que eu jogo, e também só da forma que ele ficou falando aí na reação me gerou essa dúvida, e também essa afirmação que da forma que ele fala somente presumindo, e dizendo, eu creio que não vai ser basicamente um desperdício de fatos e falácias. Tu, e se bem eu sou o chefe, diz, não, com certeza o chefe está errado, isso é completamente estúpido. Mr. Campoes, bem, eu acho interessante também o fato que ele não deixa nada passar, inclusive desse homem mascarado. Eu também queria saber quem ele seria. Gran Torino. Esses jovens fazem muito barulho, não estou conseguindo nem dar meu cochilo merecido por tantas coisas que eu já ouvi, e já vim por aqui. Esses jovens, você não demonstrado é novo de eu ver esse tipo de motivação, afinal já vivi o suficiente para ver que boas motivações como essa sempre vão levar a maus caminhos. Nesse exato momento todos ouviram a voz do Doc falando. Calma aí, respire, calma aí, eu vou responder suas perguntas, e aí claro a de todos, mas primeiro respire porque você está quase sem ar, então respira que até está ficando roxa. Então todos viram que era a Nejire fazendo um monte de perguntas sobre o clã Senju e o Uchiha, e além do mais também sobre as habilidades do Wilson, e também sobre a Katsuki e seus membros, mas principalmente sobre o Rinnegan. Então a Nejire só parou de fazer perguntas quando a mãe do Doka e o Takeyama foi até ambos, então ela deu um basta nas perguntas da Nejire, dando um tapinha na cabeça dela, e mandando ela retornar para o seu lugar, e parar de fazer tantas perguntas. Primeiro eu vou explicar sobre o clã Uchiha. Esse é o poder ocular chamado Sharingan. E sobre também o Rinnegan, que é uma variante do Sharingan, mas pode ser obtida se tiver sangue Senju ou melhor células. Bom, irei agora começar a explicação. O Sharingan é um Bijutsu, técnica ocular, e Kekkei Genkai, habilidade de linhagem sanguínea, exclusivo do clã Uchiha no universo de Naruto. Ele é despertado em momentos de grande emoção, geralmente envolvendo a perda ou a proteção de entes queridos, o que libera um chakra especial que afeta os nervos ópticos. Habilidades básicas do Sharingan. O Sharingan oferece ao usuário uma série de habilidades poderosas que o tornam um adversário formidável. Olho da percepção. Permite ao usuário ver o fluxo de chakra, energia vital, de outras pessoas, perceber genjutsus, ilusões, e até mesmo prever os movimentos do oponente com alta clareza, observando a contração muscular. Isso permite ao usuário reagir a ataques rápidos e até mesmo copiar jutsus, técnicas, que ele vê, replicando os selos de mão e o uso de chakra. Olho do hipnotismo. Através do contato visual, o Sharingan pode lançar genjutsus avançados, prendendo o oponente em ilusões poderosas ou até mesmo manipulando seus pensamentos e ações. Usuários avançados podem até mesmo controlar as bestas com cauda. Evolução do Sharingan. O Sharingan pode evoluir para formas mais poderosas. Mangekyou Sharingan é uma forma mais avançada do Sharingan, despertada após um trauma emocional ainda mais intenso, geralmente a perda de alguém muito próximo.
Cada Mangekyou concede ao usuário habilidades únicas, que variam de pessoa para pessoa, como o Amaterasu, chamas negras inextinguíveis, Tsukuyomi, um genjutsu poderoso que distorce o tempo, Kanui, que permite manipular o espaço-tempo, e o Susanoo, um avatar humanoide gigante feito de chakra para ataque e defesa. O uso excessivo do Mangekyou Sharingan leva à cegueira. Mangekyou Sharingan Eterno. Para evitar a cegueira causada pelo Mangekyou Sharingan, um usuário pode transplantar os olhos de outro Shia que também possua um Mangekyou. Isso cria um Mangekyou Sharingan Eterno, que garante as mesmas habilidades, mas sem o risco de perda de visão e com poder ainda maior. Nejire, esses olhos são incríveis. O que mais eles podem fazer além disso tudo? Por favor, Doc, conte mais sobre esses olhos, por favor, por favor, por favor. Ryuko Tatsuma. Nejire, só deixe para pedir as coisas quando meu filho terminar a explicação, porque no caso ele já explicou sobre o Sharingan e seu poder ocular, então deixa ele explicar sobre o resto. Labrava. Esses olhos são bastante interessantes, por conta que a gente podia fazer bastante apresentações, não é, Jenton? Com esses olhos, a gente poderia no caso fazer muitas apresentações sobre ilusões e aventuras teatrais, sem precisar literalmente apresentar para o público, somente deixá-los em uma ilusão, e no caso eles poderiam ver a apresentação a partir dessa ilusão. Jenton, ele só escutou o que a Labrava estava dizendo, então ele concordou com a cabeça acenando para ela. Mina, eu gostei mais da função de poder criar um avatar gigante feito de puro chakra, porque assim eu poderia ficar andando pela cidade observando todo mundo debaixo. Tsu, com essa habilidade desse tal Susano, eu poderia no caso explorar o oceano em suas profundidades maiores, porque mesmo nadando, e eu sendo boa no nado, eu ainda tenho dificuldade em chegar nas proximidades maiores. Esse avatar é gigante, com certeza me ajudaria e muito a chegar nessas profundidades maiores. No momento a Uraraka, quando ela viu o Susano, ela logo pensou de imediato que ela iria, se tivesse essa habilidade, conseguir bastante dinheiro por utilizar dessa habilidade. Fuyumi, nossa, que injusto, eu gostaria de poder se eu tivesse oportunidade. Usar essa habilidade de criar um ser gigante, porque assim eu poderia chegar mais rápido no trabalho e também fazer meus alunos aproveitar um pouco, passeando nesse enorme ser de energia. Mitsuki, nossa, com todas falando dessa forma estou até me dando vontade de também ter essa habilidade para eu poder aproveitar lá. Digo mesmo, ver a minha filha querendo essa habilidade para poder se locomover mais rápido para o trabalho dela e poder demonstrar essa habilidade para os alunos e fazê-los aproveitar, também está me dando vontade de aproveitar também essa habilidade distinta e única. Toga. Nossa, todas gostaram desse gigante de energia feito de chakra, é sério que eu fui a única que gostou da habilidade de fogo negro, literalmente essa habilidade pode queimar, e deixar queimando infinitamente, eu poderia facilmente só queimar os pés dos meus alvos enquanto que eu sugaria o sangue deles, e assim nenhum deles teria a oportunidade de fugir. Neste momento o Tuis e o Toya, e também os Pena, e o Shigaraki e o Mr. Campoes, todos eles se afastaram rapidamente da Toga por ouvir seus pensamentos e da forma que ela pronunciou certamente suas palavras. Foi no momento que ela virou para eles, então ela falou: Toga, ou é meninos, o que foi? Não vão me dizer que estão com medo, só por conta que eu falei o que eu penso? Ora, com certeza, vocês fariam muito pior do que eu se usassem essas habilidades, então não venho bancar os santos, não para cima de mim. Toya. Primeiramente, Toga, eu sou um piromântico, tenho uma habilidade de fogo, e o meu fogo é azul, bem diferente desse fogo negro, que é inclusive essas chamas negras, são iguais às chamas do Dolk. Tuice, por favor me desculpa, Toga, é que da forma que você falou apareceu muito mais assustador, e nada apareceu mais divertido para você, que foi agora vai esquecer de mim para me convidar para essa diversão também. Shigaraki, olha, eu sou bem destrutivo, mas eu nunca pensaria dessa maneira, pareceu mais cruel do que eu, isso me deixou bem assustado. Mr. Campoes, olha só, querida Toga ditou suas palavras, pareceu bem mais psicótica do que o normal,
Então minha reação de susto foi natural por conta que me surpreendi da forma que você estava pensando em utilizar dessa habilidade. Neste momento eu bati palmas. Então chamei a atenção de todos. Bem, agora vamos para a explicação sobre o clã Senju. Eu vou diretamente para o clã Senju por conta que o Rinnegan eu vou explicar em uma reação separada dessa junto com outro clã que tem ligação com esse Rinnegan e também sobre a Akatsuki. Então preste atenção porque agora eu irei explicar sobre o clã Senju. O clã Senju foi um dos clãs mais proeminentes e poderosos no universo de Naruto, descendente direto de Ashura Otsutsuki, o filho mais novo do sábio dos 6 caminhos. Origem e habilidades. Diferente do clã Uchiha, que se destacava pelo Sharingan, o clã Senju não possuía uma Kekkei Genkai ocular específica. Em vez disso, eles eram conhecidos por serem prodígios em todas as áreas do ninjutsu, taijutsu e genjutsu, ganhando o apelido de clã das 1000 habilidades Senju, que literalmente significa 1000 mãos ou 1000 habilidades. Eles eram famosos por sua imensa força vital e reservas de chakra, o que lhes dava uma resistência e poder de recuperação incríveis. O membro mais famoso, Hashirama Senju, o primeiro Hokage, possuía o lendário estilo Madeira, Mokuton, uma Kekkei Genkai única de liberação de madeira, que não era comum a todo o clã, mas sim uma habilidade exclusiva dele. Rivalidade com os Uchiha e fundação de Konoha. Por gerações, os Senju foram rivais ferrenhos do clã Uchiha, resultando em constantes batalhas. No entanto, o líder Senju, Hashirama, sonhava com a paz e, junto com seu rival Madara Uchiha, fundou a primeira Vila Oculta, Konohagakure, Vila Oculta da Folha, para acabar com a Era de Guerras. Onde estão os Senju hoje? Ao contrário dos Uchiha, que foram massacrados, ou dos Uzumaki, que tiveram sua vila destruída, o clã Senju simplesmente desapareceu como um clã distinto. Acredita-se que seus membros se integraram completamente em Konoha, perdendo a distinção de clã e se casando com pessoas de outras famílias. Personagens notáveis como Tsunade Senju, a quinta Hokage, são descendentes diretos de Hashirama, mas o nome Senju é pouco comum na era atual da história. O legado do clã Senju vive na vontade do fogo, a filosofia que rege Konoha, e na influência de seus líderes, Hashirama e Tobirama, que mudaram a estrutura e os ideais da vila. Mineta. Eita, mas que mulher sensual! Como será seus 2 enormes atributos? Neste momento as meninas iriam bater nele, só que o Dark as impediu levantando a mão na direção delas dizendo para parar. Olha, Mineta, só dessa vez eu vou deixar passar por conta que eu quero que você faça uma coisa que implica com essa mulher. Então, no caso, se você quer ver realmente ela na sua frente, só dessa vez eu vou te dar essa oportunidade. Mineta, é sério, Dark, que você vai fazer isso? Cof, puxa, Dark, estou lisonjeado por sua generosidade. O que eu tenho que fazer para ir ao encontro dessa bela dama? Nada demais, só tem que atravessar o portal e entregar esse saco para ela. Só isso, uma tarefa simples, rápido e fácil e pronto. No momento todos viram que ele pegou esse saco, então ele seguiu na direção do portal que se abriu no momento que ele pegou a sacola. Kaminari, olha, Dark, não é indo no caso contra a sua decisão e nem é por conta que eu queria ir junto, mas porque deixou ele ir. No momento todos viram que o Dark estava rindo sem parar. Harry, por acaso vocês são idiotas? Uma coisa que eu não mencionei na explicação quando chegou a parte dela é que ela é uma cachaceira, gosta de apostar para caramba e também ela tem uma força absurda que foi capaz de rachar a armadura básica do Susanoo. E pode crer, esse feito é absurdo, porque nada penetra a armadura desse Susanoo, nada. E a mulher conseguiu fazer isso na força sincera, na força bruta, no soco no punho. Suspirando. Eu sei, o coitado voltou do inferno, mas no caso se ele tentar algo, meu amigo, ele vai voltar pior do que ele voltou antes da ilha que ele foi. Kirishima. Dark, que você é malvado, hein? Que nada, eu só tava com preguiça de ir entregar esse dinheiro a ela, então, já que ele teve a brilhante ideia de paquerar justamente a mulher que eu tava devendo, então unir a útil ao agradável. Alforone.
Olha, na minha opinião, é esse tipo de coisa. Não é do meu interesse e nem me importo, mas só dessa vez eu concordo com o nosso anfitrião. Tem vezes que eu, quando estou tão entediado dos meus assuntos vilanescos, e isso é bem raro de acontecer, quando eu estou realmente entediado eu deixo para um capanga meu resolver os meus assuntos. Mas quando não resolve direito, aí que eu dou uma punição da melhor maneira possível, na melhor tortura que eu puder causar. Bom, como estamos prolongando isso até demais, então vamos seguir para a reação, porque eu acho que a gente já perdeu o foco até demais sobre a reação. Eu duvido até que vocês lembrem do motivo sobre a reação em si, porque como ficaram falando e falando, no caso perderam também o foco. Todos então ficaram totalmente em silêncio, então voltaram sua atenção para a tela, retornando para a reação. Na reação, finalmente Shino Sozaki, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que esses dois que apareceram aí são da Akatsuki. Bem, Doc, me corrija se eu tiver enganada. Como em Icons, eu imagino que esses tais Sasuke e Naruto sejam esses dois garotos que apareceram nesse devido estante. Melissa, devo imaginar que esse seja o usuário do Rinnegan, afinal ele estava usando o próprio Rinnegan, que eu imagino que seja a do Madoa. Nemuri, pelo menos ele admite que não sentiu nenhum tipo de prazer por ter causado tantas mortes. Rumi, eu ainda estou incomodada como ele tratou todos como meros peões para realizar o desejo que tanto almejava, e parece que no final ele conseguiu. Bem, eu devo imaginar que todos agora devem estar cansados, então podem ir para suas habitações tomar seu devido descanso. Afinal de contas, essa reação foi mais longa do que o previsto. Alforone, Dark não vai demonstrar para nós sobre o Rinnegan e nem sobre seu usuário ou sobre esses tais Akatsuki. Almighty, é verdade, jovem Dark não irá deixar esse tipo de informação só ser completamente esquecida. Nezu, por favor, jovem Dark, nos conte mais sobre o Rinnegan e seus usuários e também suas habilidades, porque você só nos contou sobre os dois clãs que apareceram inicialmente na reação. Primeiramente, eu estou cansado. Essa explicação sobre os dois clãs me cansou bastante, porque afinal de contas eu ainda não estou no meu 100%, então no caso por explicar somente isso já me esgotou quase todo. E também tem outra questão, o usuário do Rinnegan faz parte da Akatsuki e também o Madara. Eu gostaria de apresentar ambos em outro momento para vocês, inclusive sobre o óbito que seria um mascarado de um olho que apareceu inicialmente na reação. Izuku, entendi, Dark, você quer demonstrar esses três para nós, inclusive essa Akatsuki, só depois que você se recuperar totalmente, porque imagina eu que seja bastante informação para uma única reação. Bakugou,
De onde tirou isso, nerd inútil? Com certeza ele só não quer demonstrar para nós esses 3 indivíduos, porque com certeza são fracos e ele está com medo de demonstrar esses 3 fracotes para nós. Touya. Olha, Shigaraki, de vez em quando eu fiquei reparando no Dark quando nós estávamos vendo as partes da reação e eu notei que ele não está totalmente bem e isso me preocupa por conta que a minha mãe, ela gosta muito do Dark, então isso não é normal dessa forma. Eu acho que vai fazer que ela se preocupe um pouco. Shigaraki. Olha, eu tenho que concordar por conta que a gente viu bem poucas vezes o tipo de missão que ele faz e o tipo de coisa que ele tem que fazer também, então para ele está dessa forma totalmente exausto, então imagino eu que seja algo bem sério. Neste momento eu só instalei meus dedos, então no caso mandei todos para suas habitações, só que logo depois disso eu torci e olhei para minha mão, então eu vi que eu tinha torcido sangue. Fim do capítulo 54. Eu não serei derrotado. Mesmo que o oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.